o mais importante é que eu traga pontos que suscitem polêmicas e que nós possamos, aí sim, ter a participação da mesa e de vocês. No Congresso Brasileiro de Psiquiatria, onde eu sou coordenador de várias participações lá, eu sempre deixo um espaço para que a plateia se apresente e traga suas dúvidas. É muito interessante porque nós aprendemos muito com isso. Pontos que às vezes não nos passaram pela cabeça, alguém fala, você pensou nisso? Não. Sabe? Então é interessante esse espaço, se o senhor me permite. Bom, eu sou... por que o abraço afetuoso no Rebouças? Porque, doutor, porque, inclusive, falo no Rebouças? Porque é uma coisa antiga, nossa vida já, né, de 81, fazendo na área de acidente de trabalho, naquelas perícias, e quanto tempo já, né, em algumas palestras juntos e etc. É interessante que, quando me pediram para participar desse evento, eu achei que era para falar de perícia de modo geral, porque eu tenho uma experiência não só em psiquiatria, como médico do trabalho. Quando eu comecei a fazer perícia, o doutor Rebouças lembra disso, me convidaram a fazer perícia na área de ortopedia. E eu fui buscar um estágio junto ao Departamento de Ortopedia da Santa Casa para poder ter condições de realizar essas perícias, e durante muito tempo eu fiz, até que um dia alguém falou, mas você não é psiquiatra, você não faria uma perícia de neurologia? Talvez, eu posso ver. E aí eu fui ver, não era neuro, realmente era psiquiatria. E aí descobriram que eu fazia perícia em psiquiatria. E eu comecei a fazer, e durante muitos anos eu fui o único, praticamente, aqui em São Paulo que fazia isso. E aí, por que eu estou salientando isso? Porque nós já vamos começar a nossa discussão com um problema muito sério. Eu dou aula no curso de especialização em Medicina do Trabalho, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, curso de especialização, para ter o diploma de especialista, que é exigido pelos juízes para que o profissional faça perícia em acidente de trabalho, faça perícia na Justiça do Trabalho. Mais ou menos, de 86 para cá, nós formamos, acho que, eu devo ter dado aula para 1.500, 2.000 pessoas. Sabem quantos psiquiatras passaram por lá? Uns 8. Um era boliviano e foi embora. Então, vocês podem imaginar como esse assunto, saúde mental e trabalho, está sendo tratado pelos profissionais que fazem perícia. E digo mais, vocês sabem como nós somos queridos, né? A psiquiatria é uma coisa que vocês, claro, lidam com uma facilidade incrível, né? Não existe preconceito. Vinícius de Moraes, naquela música Testamento, ele fala assim, olha, você que tem uma vida agitada aí, você vai ver um dia, hein, um infarto. Aí ele para e diz assim, vocês lembram? Ou pior ainda, o psiquiatra. Quer dizer, vocês podem imaginar, então, esse assunto já é um assunto que já causa uma certa complicação. Imagine esse assunto sendo tratado nas perícias de saúde mental e nas perícias que envolvem saúde mental e trabalho, por profissionais que não são da área. Né? Então é muito pequeno o número de profissionais. Eu diria, um dia, no Congresso aqui de São Paulo de Psiquiatria, tinha umas 400 pessoas na sala. Eu falei, por favor, quem é psiquiatra e médico do trabalho? Eu acho que umas 10 pessoas numa sala de 400 levantaram a mão. Então, já vemos esse problema. E, o que mais que eu diria, para começarmos a conversar? Quando eu comecei a fazer perícia, o que tinha de reclamação predominando? Coluna, por volta de 81, 82. Depois, os processos começaram contra empresas, as empresas foram mudando, os processos foram caindo. Surgiu o que depois disso? Não, perda auditiva. Aí também começaram, compartimenta a máquina, usa protetor. Vocês podem perguntar para as pessoas, quando você começou a usar protetor? Foi por volta de 86, 88, 89, começaram a cobrar. Aí, caíram. O que veio depois? Aí sim, a Lea Dot. Muito bem, eu fui numa empresa uma vez que o indivíduo parafusava desse jeito. Quando eu voltei, tinha um balancinho. Tá certo? Então tem meios de eliminar isso. Só que tem que lembrar que muitas vezes, ele parafusando assim, ele fazia 10 peças por hora. Com o balancinho ele passou a fazer 100. Então ele começa a ter problema também, pode ter problema no dedo. Tá claro? Então tem umas coisas também. Mas enfim, existiam mecanismos que permitiam atenuar ou até mesmo eliminar. O que veio agora? Os transtornos mentais. E o detalhe é o seguinte, cadê os pallets, cadê os guindastes, cadê os protetores auriculares, cadê os balancins para resolver isso? Com o crescimento que nós temos
com a necessidade que as empresas têm de competir, com o ritmo que tem, a globalização. Como que nós vamos lidar com isso? Eu não vejo com bons olhos a mudança nisso. Então, o resultado, a justiça vai receber, e muito, muito, muito esses casos. Bom, não tem muita coisa que eu coloquei em slides, é porque eu só trouxe algumas coisas para page down. Eu tinha pensado falar das físicas, só lembrando, gente, das físicas predominantemente hoje, embora não seja o assunto, síndrome do impacto em ombros, é o que predomina, e síndrome do túnel do carpo. São as predominantes, mas não vamos parar nisso. Quais são as mais frequentes nas psíquicas? Predominam estresse pós-traumático e predominam transtorno de adaptação. Eu vou falar um pouco desses casos, desses quadros. Mas por que eu estou salientando isso, se eu poderia discorrer com vocês agora sobre uma gama enorme de transtornos relacionados ao trabalho? Eu poderia falar de agentes químicos relacionados, que podem trazer transtornos psíquicos. São inúmeros, sabe? Situações. Eu não acho necessário, porque esses são mais palpáveis. Esses, com mais facilidade, você estabelece a relação. O indivíduo trabalha numa empresa que tem tetracloreto de carbono, que é aquele que produz viscose, que faz o tecido aí. O indivíduo exposto a esses agentes, ele pode desenvolver até quadros psicóticos. É mais palpável, é mais simples de você estabelecer a relação. O problema é quando entra na área dos transtornos mentais, por vários motivos. Qual é o principal motivo para discutir, que dificulta a discussão de transtornos mentais? Já começa aqui, para discutirmos se existe relação com o trabalho, nós temos que discutir o diagnóstico. Sem o diagnóstico, eu não começo uma relação, não começo uma discussão. Se eu disser para vocês que eu tenho febre, tosse e dor no peito. Febre, tosse e dor no peito. O que eu tenho? Febre, tosse, dor no peito? É fácil, você tem gripe. Tá certo. O que mais eu posso ter? Posso ter uma pneumonia. Não, eu posso ter uma tuberculose. O que mais? Eu posso ter um câncer de pulmão. Tá claro? Então eu tenho que ter um diagnóstico para saber o que é que eu tenho. A partir daí eu posso começar a discutir se tem relação ou não. Qual é o outro ponto que complica também a discussão? Que na psiquiatria, poucos diagnósticos, você tem uma etiologia bem definida. Então, traumatismo craniano e o sujeito ficou com problemas psíquicos. Tá direto. Tá claro? E nem nesses casos é tão direto. Por quê? Dois indivíduos com o mesmo tipo de traumatismo podem responder de maneira diferente na dependência do quê? Da personalidade pré-mórbida dele, da predisposição. Então, vocês vejam os fatores que vão entrando que têm que ser considerados quando se avalia um autor que apresenta uma queixa de transtornos mentais e acredita aquilo ao trabalho. Então, nós já começamos numa dificuldade aqui para definir, primeiro, o diagnóstico, porque a etiologia nem sempre em psiquiatria é tão clara. E quando eu trouxe esses dois casos, esses dois diagnósticos, são diagnósticos mais palpáveis. São diagnósticos onde a relação se apresenta mais clara. Podemos conhecer da relação. Então, primeiro, quando você pensa no diagnóstico, depois do diagnóstico, saber se tem relação. A relação que tipo? Causal ou concausal? Causal é direta. Causal é direta. O indivíduo esteve exposto a um trauma, o indivíduo foi submetido a um trauma, lesou o cérebro, então ele apresenta lá um determinado comportamento. Causal. E concausal? Concausal, ela é uma concausa. Existem outras causas eventualmente envolvidas. E, vocês sabem, a Lei 8.203 diz claramente que é acidente de trabalho quando, embora não tenha sido a causa única, concorreu para. Então, nós não podemos esquecer isso. Tá certo? E temos que ver o peso daquilo. Então, quando nós avaliamos, quando consideramos que o estudo dos transtornos... Quer falar comigo? Obrigado. Quando nós vamos avaliar que o estudo dos transtornos mentais nos mostra uma pluridimensionalidade para determinar o quadro, o questionamento que o perito tem que fazer é qual é a dimensão desse elemento chamado trabalho.
Às vezes você escuta, como uma vez eu fiz uma palestra no TRT, a advogada disse, mas doutor, eu trabalho com uma empresa, o senhor acha que o trabalhador, você acha que a empresa tem culpa se ele tem briga com o marido, se ela briga com o marido, se o marido se separou dela, se o filho é drogado, a empresa tem culpa disso? Eu disse, não, claro que não. Então, doutor, o senhor não acha que esse foi um fator fundamental? Agora você está me perguntando uma coisa complicada, se for fundamental, qual é o papel desses elementos no estudo desse caso? Então, separar isto e daí analisar qual é o peso do elemento trabalho. Aí vocês vão dizer, mas como que você avalia isso? Não é tão difícil. Você tem uma família, às vezes, extremamente conturbada e a pessoa trabalha regularmente. Aí entra um fator novo no trabalho, definido. Uma mudança de chefia, uma organização diferente do trabalho, uma nova demanda que foi apresentada. E o que acontece? O quadro começa a se apresentar de forma mais objetiva. Aí você fala, bom, agora eu consigo precisar um pouco qual é o papel deste elemento. Agora, o trabalho é um dos elementos que muitas vezes participa. E o que é fundamental na perícia é avaliar qual é o papel desse elemento. Não pensando logo já, não, eu vou buscar a explicação para isso lá fora. E eu também não preciso buscar a explicação para isso aqui dentro já, é o trabalho, é o trabalho, é o trabalho. Não. Mas o indivíduo trabalhar com uma certa tranquilidade no sentido de ver qual é o peso de cada coisa. E muitas vezes falam, mas como eu vou saber? É como eu acabei de falar para vocês, você vê o histórico mudando. E é muito interessante também, quando um perito diz, mas a pessoa tem uma vida extremamente atribulada, separou do marido, não se dá com o filho, não se entende com ninguém no trabalho. Aí você para analisar e você vai descobrir o seguinte, que aquilo existe. Só que aquilo existe depois de um certo tempo. Antes de começar a aparecer o quadro depressivo, com tudo que ele constrói ou desconstrói na vida da pessoa, a pessoa não tinha isso. Quando aparece o quadro, surgem todos os elementos que mais tarde vão ser valorizados por um perito apressado. Está claro? Porque ele está vendo, olha essa situação, mas veja que essa situação que a pessoa tem são fatores concausais concomitantes, que surgiram em função do quadro. Então o perito tem que estar preparado para isso. Fazendo um parêntese, é muito comum vocês ouvirem a palavra simulação. O sujeito simula, o sujeito conta uma história, o sujeito vem e inventa uma história. Gente, inventar história para especialista não é fácil. Não é difícil eu, por exemplo, mostrar um absurdo para vocês. Eu chego para vocês e digo assim, eu quero provar para vocês que eu tenho tuberculose. Vocês são os peritos e eu quero provar. Eu digo para vocês, olha, eu tenho febre, eu tenho uma dor no peito, eu tenho uma tosse e estou engordando. Vocês riram. Pois é, para nós é a mesma coisa. Dependendo do que o sujeito nos contar, é hilário como foi hilário para vocês falar que uma pessoa com tuberculose está engordando. Esse sujeito está me contando uma história que não tem começo, meio e fim, não tem linearidade, não tem coerência. É a mesma coisa. Então não é assim, o sujeito ele conta o que ele quiser. Isso, uma tentativa de simulação. Veja, simulação, eu estou criando algo. Mas existe uma outra coisa que ninguém lembra de falar, que chama-se sobressimulação. Eu tenho uma coisa, eu tenho uma dor de cabeça, digamos que ela de 0 a 10, ela não pode passar de 8. O máximo que a literatura conhece daquela dor de cabeça é 8, genericamente falando, é 8. E a minha dor de cabeça, ela é 6. Vocês acham que quando eu for para a perícia, eu vou dizer que ela é 6? Eu vou dizer que quando? Eu vou dizer que é 9, ou que é 10. E o que o perito vai dizer? Não existe dor de cabeça desse tipo de 10. Então eu tenho o que para ele? Não tenho nada. Ele me bota lá para baixo. Isso é outra coisa que é muito complicado nas avaliações desses transtornos mentais. Está claro? É considerar que isso que ele está me falando não bate com o que eu conheço. Então ele não tem nada. Não, tem que saber fazer o filtro e chegar ao 6. E de repente o 6 me dá o benefício que eu preciso. Aquela dor que eu tenho. Agora você vai dizer, então não inventa. É uma coisa natural. Eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui, ao ir submeter-se a uma perícia, nós faríamos uma valorização. E essa valorização pode custar muito caro para o indivíduo, mas eu acho que o perito não pode puni-lo com isso. Ele teria que saber avaliar isso. Agora, o que mais? Uma coisa que eu vi uma palavra aqui que me chamou a atenção no título.
Mais frequentes, caracterização. Fatores desencadeantes. Eu queria questionar o título da palestra. Porque, veja, do jeito que está aqui, dá a ideia de que o trabalho vai ser sempre algo que vai fazer aparecer uma coisa que está lá dentro. Né? Tira dos elos, do encadeamento. Tem uma coisa que está encadeada, mas está ali. Aí vem o trabalho e rompe aquilo ali. Não necessariamente. O trabalho pode incidir sobre uma coisa que não, sobre uma estrutura absolutamente tranquila, que não tem nada. Não é necessariamente, todas as vezes, o trabalho foi com causa. Muitas vezes a situação que o indivíduo está vivendo, ela é suficientemente traumática para trazer consequências independente do sujeito ser ou não predisposto. Então, aqui seria fatores determinantes ou desencadeantes. Porque ele pode ser ele o determinante ou ele pode ser o desencadeante, o fator trabalho. Tá certo? Sim, aí vem no próximo passo. Ela lembra aqui na frente, pode ser um agravante. Ainda não estou pensando só no momento dele aparecer. Como aparecimento, ele pode aparecer porque o trabalho foi determinante. Determinante no sentido causa única. Não precisou seria o João, o Pedro, etc., independente da predisposição de cada um. O estresse a que ele teve submetido, por exemplo, falando em estresse, seria suficiente para causar isso em qualquer pessoa. Teve um dia nós estávamos dando uma aula e um colega comenta de uma moça que assistiu a um estupro e ficou perturbada, entrou em depressão, e alguém falou, nossa, ela já deveria ter algum problema. Ele falou, eu acho que se ela não ficasse perturbada, eu acharia que ela tinha algum problema, né? Vendo uma situação dessa. Então, e outra coisa é o desencadeante. Quando a colega aqui lembra o problema do agravante, aí surge uma outra coisa importante, que é comum se escutar. Ah, fulano já tinha um problema quando entrou na empresa, fazia tratamento. Só que a capacidade de trabalho dessa pessoa, ela não se modificou, ela cumpria suas atividades, tudo, até que alguma coisa incidindo sobre aquela pessoa já fragilizada, determina o quê? O agravante que aí sim traz a incapacidade. Aí fica a pergunta, quem tem culpa? A empresa tem culpa se ela já tinha um problema e ela era mais frágil? Poxa, aí o outro diz assim, mas você acha que a empresa deveria aceitar uma pessoa dessa? Aí o outro diz assim, mas como que a empresa vai saber? Você percebe? O jogo que tem aqui, a dificuldade para entender, no meu ponto de vista, se aquela pessoa foi admitida, laborou regularmente, não tinha limitação, eu entendo que qualquer coisa que venha incidir sobre aquela pessoa, trazendo então uma incapacidade que ela não detinha, eu entendo que é a responsabilidade de quem trouxe aquela repercussão, trouxe aquele agente para agir sobre a pessoa. No meu entender, isso para mim é claro, no meu entender. Claro que pode ser questionado judicialmente isso, mas, por exemplo, alguém fala assim, como que eu posso saber se o sujeito, vou colocar um jeito para trabalhar lá, carregando saco, por exemplo, se a coluna dele está ruim e, de repente, nos 2, 3 primeiros que ele carrega, saco de cimento, ele arrebenta lá com uma vértebra lá e fica lá com problema, não pode trabalhar mais. Eu acho que existe o chamado exame admissional. Eu acho que existe algum tipo de acompanhamento, né? Agora, outros podem questionar de outra maneira, mas, enfim, o que eu penso é que existe um compromisso de se analisar se a pessoa está ou não em condições de realizar aquele trabalho, né? Uma vez, quando eu fui fazer meu doutorado, eu achava que quem trabalhava à noite desenvolvia um quadro que ninguém definia qual era. E eu propus um quadro, eu chamava de síndrome neurasteniforme, ou seja, parecia, não uma depressão, parecia um quadro assim, de fraqueza, de cansaço, de problemas gastrointestinais, problemas de sono. Eu juntei tudo isso e chamava de síndrome neurasteniforme. Quando eu fui visitar uma empresa que tinha trabalhadores noturnos, que era de um marido de uma colega de trabalho, eu fiquei surpreso. Tinha mais ou menos 20 trabalhadores trabalhando sem nenhum problema, sem nenhuma queixa. Vocês acham, então, que a minha tese estava furada? Quer dizer, de onde que eu formulei minha tese? Eu formei de 5, 6 casos de perícias, que eles tinham o mesmo quadro e uma semelhança no fato de trabalharem à noite. E 2 casos que eu acompanhei no ambulatório de psiquiatria. Todos eles, mesmo quadro,
e trabalhando à noite. E o mais interessante, o mesmo quadro, e com diagnósticos diferentes de vários médicos. Lembra aquilo que eu falei do diagnóstico, das diferenças de diagnóstico? Um deles chegou a ter diagnóstico de epilepsia, outro de esquizofrenia, outro de depressão, mas você olhava e dizia, não, isso não é depressão, isso não é depressão, quer dizer, não parece depressão no primeiro momento. Agora, por que tinham 20 pessoas trabalhando bem ali, né? Hã? O ambiente de trabalho não era só, sabe, se a senhora me perguntasse quantos passaram por lá até eles chegarem a ficar com aqueles 20, a senhora está certo? E foram saindo, e foram adoecendo, e foram saindo. E resultado, ficaram quem? Ficaram os resistentes que se adaptam àquele tipo de trabalho. O problema é, e esses que adoeceram? Sabe? O trabalho não foi responsável por isso? Foi responsável, porque eram pessoas que não estavam adaptadas. Mas muitos saem, depois eles se restabelecem, conseguem seu equilíbrio e etc. Com quanto tempo eu estou, por favor? O senhor já marcou? Está com 20 minutos. Já? Nossa, como passa o tempo. Mas tem mais 20. Não preciso. Não vamos. Eu falei que eu gostaria de discutir mais. Vamos pensar, hoje, aonde nós temos os casos mais frequentes. São os casos em situações de demanda de atividades. Por exemplo, eu não gostaria de citar tipo de atividade, né? Mas vocês têm ideia de onde que está acontecendo um grande volume de queixas por situações de... Hã? Pois é, não tem como. Não tem como. Por quê? É isso que eu falei para vocês, que eu não vejo como um banco hoje possa usar, fazendo aquela brincadeira do palé, de guinchos, de guindastes, de protetor auricular, etc., que serviram para proteger e eliminar muitos outros tipos de doenças ocupacionais. Eu não vejo como os bancos vão poder fazer, porque os bancos têm necessidade de competir. E nessa competição acaba havendo demandas. Demandas que muitas vezes são, diria, razoáveis para a maioria dos indivíduos que ali estão. Mas às vezes não é razoável para determinadas pessoas. Né? Hoje de manhã eu ouvia na CBN aquele consultor, eu não me lembro o nome dele, Max Gehring, e ele dizendo que ele agora está se sentindo apertado, porque ele não pode mais falar daquela história da classificação. Quais foram os funcionários, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, que ele dizia que isso já começa a ser politicamente incorreto. E que ele fala que deveria se buscar um meio termo entre isso. Eu concordo, porque eu já vi. Por um lado, eu criticaria, como você não pode colocar, eu acho que é razoável colocar. Ele falou, mas e os últimos da lista, não vão se sentir diminuídos? Ele comentando isso, que alguém ligou para ele dizendo que era um absurdo, que era contra, porque os últimos da lista vão se sentir diminuídos. Eu não quero nem entrar nessa discussão, mas eu quero contar uma coisa para vocês. Existia um lugar, que eu não vou dizer se é banco ou não é, pode não ser banco, que... Não, pode não ser mesmo. E eles tinham uma demanda. Não, porque às vezes é telemarketing, tá certo? Quem não conseguisse cumprir naquele dia com a tarefa recebia o troféu pateta. Era um pateta que ficava em cima da mesa. Muito bem, essa moça que não conseguiu, já não conseguiu porque não estava bem, não estava lidando bem com a situação do trabalho. E ela estava rendendo menos porque ela não conseguia, afetou o potencial dela. Né? Ela não conseguia render mais o que ela rendia antes. Resultado, ela caiu. Quando o troféu pateta vai para a mesa dela, vocês podem imaginar a colaboração para ela render menos ainda. A ponto de que depois de uma semana, 15 dias, ela entra e sai para o tratamento. Né? Troféu pateta, desse jeito. Era um pateta mesmo da Disney que colocava em cima da mesa. Como é que você lida com uma situação dessa? Como fazer para minimizar essa situação? Acho que tem outras maneiras, talvez, de... E o que mais? Dentro dessa linha do telemarketing, então, tem coisas que não acabam mais. Poderia ficar horas aqui falando de casos que eu tive de telemarketing. E todos eles... Aí existe uma outra coisa também, que vocês vão falar, você não vai falar disso, a chamada burnout, né? Que é muito frequente nas pessoas que fazem atendimento ao público. Polícia Militar, professores. Gente, professor... Eu tinha uma amiga que fez uma pesquisa no Estado, ela disse que a sobrevida de um professor era no máximo 16 anos de trabalho. Sério. Eu, sinceramente, eu não sei como aguentam. Eu dou aula na USP.
Às vezes eu dou uma aula por semana para determinados alunos. O resto é pesquisa, nós nos envolvemos em pesquisa. Às vezes, uma vez já cansa. Agora, você pode imaginar se repetir a aula 4 vezes de manhã, mais 4 à tarde? Para um pessoal extremamente interessado. Né? Isso começa... Isso ajuda, isso dá, assim, para você um pouco de estímulo, e você fica mais... Né? Não, dar aula em faculdade não é agradável. Eu adoro ir para congresso. Tem um colega nosso que está aqui... Cadê? Estava no congresso conosco. Lá no fundo, lá. Apresentou um trabalho lá, teve conosco no congresso de psiquiatria. É uma delícia, né, no congresso. O pessoal está interessado, o pessoal... Você escuta as moscas passando, o pessoal perguntando. Agora, você pode imaginar como seria num colégio. Então, o pessoal não aguenta. E desenvolve, realmente, burnout. O burnout é uma sensação que a pessoa tem, às vezes, que ela parece que ela não é a mesma. Ela começa a sentir uma estranheza no corpo, no tudo, e vai entrando num quadro, depois pode entrar na depressão e vai. Por que eu não estou falando de burnout? Porque é difícil apreender o burnout e entregar para o juiz e dizer a pessoa tem burnout. E eu acho que o médico tem que ter uma linguagem clara para o médico. Para a justiça. Aonde que estão os diagnósticos que facilitam o entendimento do juiz? Estão nesses 2 quadros que eu falei para vocês. O estresse pós-traumático e o transtorno de adaptação. Aí, nós temos um outro problema. Desculpa, antes de chegar nele, que foi bom lembrar aqui. Um grande problema para fazer perícia. O tempo é um tempo muito exíguo, muito pequeno. Às vezes, o médico que acompanha o paciente fica com ele 6 meses, nesses 6 meses muda 2, 3 vezes o diagnóstico. E você tem que fazer um diagnóstico na primeira vez. O tempo pode variar de 10 minutos em alguns lugares, não vamos citar onde, a 1 hora, talvez, 1 hora e pouco, numa perícia judicial. Tá certo? Poucos elementos de apoio nos quadros. O que eu chamo de elementos de apoio? Você não tem, que nem na diabetes, você faz exame de sangue. Numa fratura, você tem um raio-x. Nós temos muito pouca coisa aqui na psiquiatria. Tá certo? Interesses outros que não médicos. Muitas vezes nós não entendemos a repetição de resultados de assistentes que mantêm continuadamente. Então fica uma pergunta, né? Eu tinha uma discussão com o professor Segre, qual o papel do médico? O Segre usava a expressão defender. Eu dizia que eu não gosto da expressão defender, porque eu acho que a perícia é uma busca de provas, no meu entendimento. É uma busca de provas. Oferecer provas, não é defender. Claro que nesse trabalho você vai procurar avaliar o que existe ali de fato, que é do interesse daquele lado que você está trabalhando, mas isso não quer dizer defender. Você vai trabalhar dentro daquilo que existe. E muitas vezes você fala, mas não é possível, o que eu estou vendo parece que eu tenho aqui uma pessoa que é um advogado, porque repete-se sempre resultados que não são favoráveis a este ou aquele, sempre repete-se esses mesmos resultados, e você fala, mas estatisticamente, será que é possível ter sempre esses mesmos resultados? Mas isso é uma coisa que caberia um dia, uma discussão maior, mas como um colega lembrou no congresso, falou, eu acho que o indivíduo está misturando, ele não é mais médico, ele é advogado. Eu acho que vocês, advogados, têm sim essa obrigação de defender. Mas eu não acho que esse é o nosso papel. Nosso papel é trabalhar em cima de prova. Uma vez eu perguntei para uma colega que trabalha muito ligada aos trabalhadores, e eu disse, você faria perícia para uma empresa? Ela disse, de jeito nenhum. Eu disse, eu não acho certo isso. Eu acho que isso que você está colocando é uma coisa tendenciosa. Você pode sim trabalhar para a empresa, desde que você esteja de acordo com aquilo que tem ali. Você examina o caso e vê se você está a favor. Ela falou, mas ela vai me contratar na primeira vez. Se eu falar que eu não sou a favor, ela não me contrata na segunda. Bom, então mas vamos lá. Mas se você tem convicção daquilo, por que não do ponto de vista médico? Né? Eu não vejo nenhum problema nisso. Que mais? Agora voltando. Nós já falamos, os fatores determinantes, fatores agravantes. Uma coisa que é agravante é o fato de que, muitas vezes, o indivíduo, quando tem alta do INSS e volta para a empresa o coloca no mesmo lugar. Outro fator que gera um agravamento, um fator de agravamento, é esse limbo que as pessoas ficam. O INSS, às vezes, dá alta com a pessoa não totalmente restabelecida.
Só que, às vezes, ele não está errado, não. Aquele estado que a pessoa está é um estado que se entende que foi aquilo que foi possível chegar com o tratamento. Neste momento, é possível dar alta. Por quê? Porque ela tem uma capacidade laboral residual, ela poderia voltar a trabalhar. Não naquela profissão. Ela volta para a empresa diz, não tenho não, você não pode voltar a trabalhar aqui, não dá. Não dá mesmo, naquele lugar não dá, mas a ideia é que ela seja recolocada. E tem aqueles percentuais nas empresas. Empresas até tantos funcionários, 2%, vai indo até 5%, tem que ser pessoas recolocadas, readaptadas. Mas o médico da empresa diz, não tem lugar, não posso colocar você não pode fazer esse trabalho, manda de volta. O INSS diz que nós podíamos fazer, já foi feito. O quadro já chegou no ponto. Ela tinha 70% da capacidade, ela tinha 100%, ela perdeu, veio para 70% da capacidade dela, mas é isso que ela tem. Então temos que arrumar alguma coisa para esse 70%. Então fica esse jogo, isso daqui vocês não imaginam como é fator de agravamento. Outros fatores de agravamento são as relações complicadas que a própria pessoa tem dentro do trabalho por conta do quadro depressivo, nas relações familiares. E terminando, o estresse pós-traumático. Muito frequente hoje em quem? Funcionário de banco. Os assaltos, vigilantes, motorista de ônibus, cobrador de ônibus. Tem lugares em bairros aí, se você pegar um ônibus num bairro com dinheiro, eles ficam até bravos com você, porque eles estão usando aquele cartão para tentar evitar assalto. Vocês me imaginam como fica a vida dessa pessoa depois dos assaltos. Varia, claro, de caso para caso. Mas você tem pessoas que a vida acaba. E outra coisa, é muito comum na frente o indivíduo ter um quadro de pânico. E falar, mas pânico qualquer um pode ter. Mas vocês observam com uma frequência muito grande que aquele que teve um quadro de estresse pós-traumático, depois de algum tempo desenvolve um quadro de pânico. Tá? Além do o estresse pós-traumático é palpável. Você tem um boletim de ocorrência, você tem um relato de como aquilo aconteceu, da sujeição do indivíduo a uma situação de humilhação, de ameaça à integridade física, de ameaça de morte, todo aquele conjunto. Tem indivíduos que falam, doutor, por incrível que pareça, eu não tive medo de morrer. O que pior para mim foi a humilhação que eu senti quando o sujeito fez o que ele queria comigo com um revólver na minha cabeça. Sabe? E sem precisar. Outro contando o seguinte, que o sujeito assalta, ele entrega tudo, o sujeito sai, olha para ele e dá um tiro nele. O tiro pega no pescoço, quase que atravessa a jugular dele. Assim, sabe? Banco, mesma coisa. Banco, eu tive uma coisa muito interessante. Uma funcionária que dizia assim, doutor, eu fui assaltada várias vezes. Umas 3, 4, 5 vezes. Nunca teve problema. Saía daquilo rindo, tinha gente chorando, entrava em depressão. Eu nunca. Mas teve um dia, doutor, que aconteceu um negócio que mudou tudo. Ele chegou, subiu em cima da minha mesa e mandou eu agachar. Doutor, eu agachei e o pé dele, eu vi aquela bota dele pulando aqui do meu lado. Doutor, acabou minha vida nesse dia. Olha só que interessante. Ela foi colocado revólver na cabeça dela várias vezes. Ela dizia que nunca se importou. Mas essa bota pisando perto da cabeça dela aqui, ela disse que a vida dela transformou. Essa moça ficou incapaz para o trabalho, para qualquer tipo de trabalho. Uma outra faxineira, fazendo faxina de um pátio, caiu um corpo do lado dela. Devido se suicida. Pá! Entrou em depressão, não voltou mais. A vida dela se transforma. E é interessante, as mulheres estão me olhando, quando o homem fica doente e fica incapaz para o trabalho, etc., a mulher vai lá nas perícias e fica junto. Quando a mulher está doente, incapaz, geralmente ela vem com quem? Com a mãe, com a tia, com a vizinha, porque ele já foi embora. Sabe? Eu acho que esse lado maternal de vocês, né, é um lado maternal. Só para finalizar, e o transtorno de adaptação? O transtorno de adaptação, você vê uma mudança no curso de história da pessoa, né? Ou seja, ela teria que se adaptar a uma situação nova e ela não consegue. E uma das principais manifestações desse transtorno de adaptação, a depressão. Esse quadro depressivo, muitas vezes, quando avaliado pelo clínico que o assiste, recebe o diagnóstico de F32. F32 é uma depressão que qualquer um de nós pode ter. Se você leva isso para uma perícia, não ajuda muito para estabelecimento do nexo, não. Porque é um quadro, quando na realidade aquele quadro que o indivíduo tem não é um F32. É um transtorno de adaptação. Aí sim você tem como discutir, se estabelecida aquelas situações trazidas de que houve um assédio, de que houve isso, houve aquilo, etc., etc., você tem como estabelecer uma relação. Aí você fala, mas será que ela já não tinha uma predisposição? Pode ter sido.
Mas essa predisposição não significa em si mesma incapacidade. Está claro? O quadro se apresenta após a exposição. Tá? Bom, basicamente, quanto tempo nós estamos? Faltam 10. Para os 40. Para os 40? 30? Não, eu vou só fazer, acho que uma consideração, que eu acho, dentro desses casos de transtorno de adaptação, tinha mais uma coisa que eu queria comentar. Lembrei. É o problema do assédio. O assédio é uma coisa... Existe uma lei, acho que é do funcionalismo público contra o assédio. Gente, está linda aquela lei, ela está perfeita, ela vem discorrendo assim, mas é uma coisa muito bonita. Leiam aquilo lá que ajuda muito. Mas o que seria o assédio? Quando eu estou em aula, brincando, falando de assédio, eu viro e digo assim, né, para uma pessoa que está aqui na minha frente, escuta, eu dando aula e você aqui fazendo desenho, brincando, falando, mexendo no celular, e a pessoa não está fazendo nada disso, como está aqui o colega sério prestando atenção, mas quem está olhando lá não está vendo isso, está me vendo criticar uma pessoa aqui. Que absurdo o que você está fazendo. O que eu estou fazendo nesse momento se eu faço isso com o colega? Eu estou usando a minha autoridade, a minha presença aqui, que todo mundo está prestando atenção, que é o do chefe, por exemplo, no trabalho, para desmerecer uma pessoa que não fez nada disso. Está claro? Com alguma finalidade. Eu estou abusando. Mas o detalhe, você pode dizer, mas ele pode não estar brincando mesmo? Mas não está, não. Não podia estar mexendo no celular, etc. Poderia. Mas seria esta a forma de eu trabalhar, de eu atuar com a minha autoridade em cima dele? Quer dizer, também é uma forma de assédio. Existem formas muito sutis de assédio. Você pega o indivíduo e diz, eu estou querendo te ajudar, e você joga na mão dele uma carga de trabalho das mais complexas que existe. Ajudar coisa nenhuma. Você está querendo fazer com que ele se sinta incompetente, que aquilo ali, frente aos outros, ele vai se mostrar incompetente. Tá certo? Tudo para desmerecê-lo. Quer dizer, toda aquela... Isso é importante. Toda aquela história que o colega aqui construiu nesse momento, participando da aula, sério, eu vou tentar destruir. Usando o quê? Dessa condição. Agora, vejam uma coisa interessante. Que muitas vezes, doutor Rebouças, o pior inimigo do indivíduo não é, às vezes, o patrão. É aquele indivíduo que estava, o ano passado, no lugar dele e foi promovido a chefe dele. Eu já vi coisas que é impressionante. A maldade que tem nessas pessoas. E é importante as empresas saberem disso, porque às vezes o patrão não é daquele jeito. E aquele indivíduo que o patrão coloca intermediano, acaba causando passivos para a empresa que não acabam mais. O patrão talvez não fizesse aquilo, o patrão pede, eu quero uma produção de 100 peças por hora. O sujeito, para agradar, faz 150. A que custo? A que custo? Custo de causar, eventualmente, demandas, causar, eventualmente, passivos. Né? E eu falo sempre, só para finalizar, nós temos que pensar no ser humano com todas as possibilidades. Não sei se vocês lembram do julgamento de Nuremberg, que o juiz fala que o que mais espantava é que ele não estava julgando psicopatas. Ele estava julgando pessoas que não eram doentes mentais. Então, vocês veem que ele falava naquele momento, as possibilidades que o ser humano traz. Não precisa ir longe. O médico e o monstro. No médico e o monstro, todo mundo acha que o médico toma uma poção e vira um monstro. Quando o Stephenson escreveu esse livro, não foi nada disso que ele estava fazendo. Você sabe o que ele fez? Aquela poção tira o lado bom do indivíduo. Quando tira o lado bom nosso, nós não sabemos o que pode acontecer com cada um de nós. Sabe? Quando tira os fatores religiosos, morais, etc. Um dia, num programa de TV, tinha um pastor junto, e não, porque não sei o quê, eu falei uma coisa, vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor mataria alguém? De modo algum. Deixa eu perguntar, e se numa situação de guerra, mataria? Percebe? Não, espera um pouquinho, se eu não mato, eu não mato nunca. Por quê? Porque os valores mudam. E o grande problema é o que acontece na cabeça das pessoas, por exemplo, ao assumir cargos de chefias. O que está em jogo? Muitas vezes, o que está em jogo, sem dúvida, é uma cobrança que veio de cima, porque estabeleceu-se uma meta, o chefe pega e tem que fazer aquilo acontecer. Mas muitas vezes não é não. Muitas vezes existe um elemento particular dele. E esse elemento particular de maldade causa muitos e muitos problemas que me chegam nas perícias e que se tornam o quê? Os famosos transtornos de adaptação em quadros depressivos importantes.
Eu vou parar por aqui, que eu prefiro deixar um tempo pessoal. Muito obrigado.